Olá, está no ar mais uma edição do Jornal TV Com, aqui pelo canal 14, destacando como sempre as informações de Bento Gonçalves e também da nossa região. Nesta edição você confere com a gente: Justiça atende a pedido do Sindicerp e início do ano letivo é suspenso em Bento Gonçalves. Municípios da Serra se unem para adquirir vacina russa contra o coronavírus. Criada frente parlamentar em prol da revitalização do Lago Fazolo. Polícia Rodoviária Federal prende o condutor embriagado na BR-470 após denúncia de outros motoristas. Esportiva estreia com vitória no Gauchão. E na entrevista da semana, você vai conferir o bate-papo que eu gravei com a presidente do Sindicato dos Empregados no Comércio de Bento Gonçalves, Orildes Lotice. Destaques do Jornal TV Com, que inicia agora. O começo das aulas na rede municipal de ensino terá que esperar pelo menos até 8 de março. Isso porque o Tribunal de Justiça de Porto Alegre atendeu a um pedido feito pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais aqui de Bento Gonçalves, o Sindicerp. No documento, a entidade pedia a suspensão das aulas presenciais nas escolas municipais de Bento Gonçalves, enquanto perdurar a decretação da bandeira preta no município, independentemente da flexibilização de protocolos por cogestão. Aqui em Bento Gonçalves, a Justiça indeferiu o pedido do sindicato. A entidade sindical impetrou recurso na segunda instância junto ao Tribunal de Justiça. Em seu despacho, o desembargador Luiz Felipe de Fini, da Terceira Vara Cível, deferiu o pedido em razão da probabilidade do direito alegado e do risco do dano irreparável à coletividade. Na manhã desta segunda-feira, a Prefeitura de Bento Gonçalves foi notificada e suspendeu a volta às aulas de primeiro e segundo anos do ensino fundamental e também das escolas da educação infantil no município. Também nesta segunda-feira, a Justiça determinou a suspensão das aulas presenciais em todas as escolas públicas e particulares de todo o estado, atendendo à ação civil ajuizada pela Associação das Mães e Pais pela Democracia e do CEPERS Sindicato. A decisão é válida enquanto perdurar o decreto que determina a bandeira preta, independentemente da flexibilização de protocolos. Dentro da operação Te Cuida RS, foram realizadas no domingo ações de fiscalização em diversos pontos de Bento Gonçalves. As ações ocorreram de forma conjunta com a Secretaria da Segurança, Guarda Civil Municipal, o Departamento Municipal de Trânsito, além do 3º BPAT e da Polícia Civil. Estamos aqui então, saindo de uma reunião junto com a Brigada Militar, fazendo uma avaliação das operações já feitas juntamente com Brigada Militar, Secretaria de Segurança Municipal de Bento Gonçalves, Polícia Civil e fiscais da Prefeitura Municipal de Bento Gonçalves. Já temos um saldo de 111 locais já vistoriados e também mais de 1.467 pessoas abordadas em função de não utilização da máscara e do uso do álcool gel. Continuaremos então essa fiscalização forte, continuaremos durante a semana, durante toda a bandeira preta, como já está sendo feito. Major Becker, respondendo pelo comando do 3º PPAT, temos o Capitão Chu, que é nosso comandante da companhia, Sargento Rosek, da Força Tática. Estamos presentes nessa atuação em defesa da sociedade, combate a aglomerações, às pessoas que acabam não cumprindo o decreto referente ao Covid, e a gente apela aí para conscientização, não só que seja uma tarefa da polícia, da fiscalização de trânsito, da fiscalização da prefeitura, a Polícia Civil, que a população seja consciente e não aguarde somente das autoridades da fiscalização. Também foram vistoriados 7 estabelecimentos e registradas 22 aglomerações nos bairros Planalto, São Bento, Coabe, Progresso, no Centro, Fátima, Borgo, Barracão, Licor Sul, Humaitá,
Botafogo e também no distrito de Faria Lemos. O Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável da Serra Gaúcha, o CISGA, foi o primeiro do Rio Grande do Sul a apresentar um protocolo de intenções para a compra de vacinas contra o coronavírus para a população dos municípios da região. Uma comitiva formada por prefeitos de Caxias do Sul, Monte Belo do Sul, Bento Gonçalves e Farroupilha entregou o protocolo de intenções de compra para a União Química Farmacêutica, responsável pela vacina Sputnik V da Rússia. Os nossos municípios estão passando pela pior dificuldade da pandemia do coronavírus. E nós, do CISGA, do Consórcio Intermunicipal da Serra Gaúcha, após o Supremo Tribunal Federal autorizar os municípios e os estados a adquirirem vacinas diretamente dos laboratórios, nós, na semana passada, juntamente com o prefeito de Bento Gonçalves, de Farroupilha, de Caxias do Sul, estivemos em Porto Alegre entregando o primeiro protocolo de intenções ao laboratório União Química. Fomos muito bem recebidos, nós acreditamos, se tiver logo ali adiante essa possibilidade, nós seremos os primeiros a conseguir realizar essa transação. Então, estou muito feliz com isso. Também nós não estamos aqui criando expectativas falsas à população. O que nós estamos fazendo é trabalhando. Estamos lá, aqui, representando os 18 municípios aqui da Serra Gaúcha, que somam em torno de 1 milhão de habitantes. Então, nós temos que buscar, como gestor, buscar soluções para a nossa população. Nós entendemos que a partir do momento que nós conseguirmos imunizar todas as populações dos municípios, com certeza tudo vai mudar, a economia vai mudar, a tranquilidade da população vai mudar. Então, nós estamos atrás disso aí, o consórcio é para isso. Se logo ali adiante surgir essa possibilidade, todos os 18 municípios estão de acordo em entrar financeiramente também, juntamente com o Estado e a União, para imunizarmos todas as populações dos nossos municípios. Estiveram presentes no encontro o presidente do CISGA e prefeito de Monte Belo do Sul, Adenir José Dalé, o prefeito de Bento Gonçalves, Diogo Sequeira, o prefeito de Farroupilha, Fabiano Feltrin, e o prefeito de Caxias do Sul, Adiló de Domênico. O presidente do CISGA, Adenir Dalé, afirmou, porém, que o mesmo protocolo será encaminhado ao Instituto Butantan, que produz a Coronavac, e também a Pfizer, que recebeu o registro definitivo da Anvisa. A Petrobras anunciou nesta segunda-feira o 5º reajuste no preço dos combustíveis somente neste ano. Serão 5% de aumento na gasolina e no diesel. Aqui em Bento Gonçalves, o litro da gasolina comum deve ultrapassar os R$ 5,50. O aumento dos preços dos combustíveis foi o pivô de uma troca no comando da Petrobras na semana passada. No entanto, o atual presidente da estatal, Roberto Castelo Branco, continua à frente até o dia 20 de março e, neste período, poderá continuar a aplicar a sua atual política de alta nos preços. Atualmente, a Petrobras considera os preços internacionais e a cotação do dólar, entre outros itens, para a formação de preços. Ao mesmo tempo em que anunciou a troca no comando da estatal, o governo anunciou que zeraria por 2 meses todos os impostos federais que incidem sobre o óleo diesel, já a partir desta segunda-feira. Ocorre que, com os aumentos aplicados pela Petrobras, o efeito de menos impostos pode ser neutralizado pelos reajustes. A preocupação do Palácio do Planalto é que os aumentos no diesel acabem precipitando um movimento de paralisação pelos caminhoneiros. O Jornal TV Com faz um breve intervalo, nós já voltamos com mais informações. Fofuxo, você sabia que o Brasil produz quase 80 milhões de toneladas de lixo por ano? Fofuxo, ao resgate! Com o Bote Recicla, quando acaba uma embalagem, começa um novo futuro.
Em 2021, as embalagens que você retorna nas lojas Boticário serão recicladas para melhorar a estrutura de escolas por todo o Brasil. Leve a sua embalagem e faça parte desse movimento. Você retorna, o Boti recicla e transforma. Óculos de sol com grau. Aqui os seus óculos solares podem ser adaptados à sua rotina e também ter lentes de grau. Traga sua receita e confira mais essa vantagem do Mercadão dos óculos. Mercadão dos óculos. A Multiarte, com fábrica de estofados há 16 anos em Garibaldi, conta agora com uma loja de 1.000 metros quadrados, junto à fábrica para atender você com o que há de melhor. Além da qualidade já conhecida nos estofados, conta também com salas de jantar, poltronas, puffs e móveis complementares. Ótimo acesso e estacionamento amplo. Multiarte, na BR 470, sentido Bento Garibaldi, antes do Castelo Benvenuti. Fone 3451-7164. A semana começou com sol e nuvens e a previsão indica quadro de instabilidade entre o centro e o leste do estado. No entanto, não será generalizada, devendo ocorrer de forma isolada e sem volumes altos. As temperaturas tendem a subir mais do que nos últimos dias e a sensação de abafamento volta a ocorrer antes das pancadas de chuva. Nesta terça-feira, muitas áreas de instabilidade ainda vão atuar sobre o sul do Brasil, mas a chuva deve acontecer a qualquer hora apenas sobre as áreas de Santa Catarina próximas à divisa com Rio Grande do Sul. Nas 3 capitais da região, o dia será marcado por bastante sol pela manhã, com risco de alguns temporais entre a tarde e a noite. O tempo fica firme apenas sobre áreas do sudoeste gaúcho. A mínima prevista em Porto Alegre é de 21, máxima de 33 graus, e em Curitiba, mínima de 17, máxima de 25 graus. Para Bento Gonçalves, o clima-tempo indica para a terça-feira quadro praticamente igual a esta segunda-feira, ou seja, o sol vai voltar a aparecer entre nuvens, pancadas de chuva podem ocorrer entre a tarde e também à noite. As temperaturas devem variar nesta terça entre a mínima de 17 e a máxima chegando aos 28 graus. Jornal TV Contras agora, o comentário de Adroaldo Dalmas. Olá! Na semana que se inicia com bandeira preta, com a maioria dos estabelecimentos fechados, por causa do último decreto do governo do estado, infelizmente, de novo, o assunto tem que ser o coronavírus. E mais uma vez eu vou insistir. Como estamos em Bento Gonçalves, nos interessamos pelos cuidados da nossa cidade, pelas pessoas que aqui vivem. Temos que voltar ao assunto daquilo que significa ou significou a prestação de contas na Câmara de Vereadores a respeito dos gastos com o coronavírus. Pois foi apresentado, então, na semana passada, aquilo que nós já sabíamos, com os números não fragmentados. Olhando o site do município, observamos que ali tem um ícone, gastos e receitas com o coronavírus. Uma janela só para isso. Fomos acessar. Até aparece ali, agora, as despesas feitas em 2020 e já em 2021,
pelo nome do fornecedor, com alguns números consolidados. O que aparece ali como gasto? Em 2020, consolidado 18 milhões e 700 mil reais, números redondos. E agora em 2021, nos primeiros dias, 300 e poucos mil reais. A soma dá 19 milhões. Segundo o informativo do município, e que nós temos contestado, a vinda de dinheiro federal para cá teria sido na ordem de 25 milhões. Nós já demonstramos aqui que foi muito mais do que 25 milhões. Mas, se você for, e aqui é que eu quero chegar, no ícone de prestação de contas da prefeitura, algo acontece. Ali está despesas e receitas. Mas não aparecem as receitas do coronavírus. Afinal, por que a prefeitura insiste em não colocar na transparência os valores que vieram e quando vieram? Principalmente em 2020, que nós já falamos aqui. Foram de 3 fontes diferentes, somando 45 milhões de reais. Afinal, por quê? Aonde está aplicado a diferença desse valor? Por que não foi aplicado todo esse valor? Afinal, nas despesas aparecem 18 milhões e 700. E agora, esses 300 e poucos mil nesse ano. Nós continuamos em busca das informações. Enquanto isso, nos deparamos com 2 maiores gastos significativos dentro desses 19 milhões gastos. O hospital está aqui, nos números que nós já falamos da outra vez, em torno de 8 a 9 milhões. E aquela empresa famosa de Encruzilhada do Sul, que já recebeu quase 5 milhões de reais para forneceu enfermeiros 10 e técnicos de enfermagem 30. Foram fornecidos. 5 milhões de reais foram pagos para essa empresa para fornecer apenas isso. Um dia, quem sabe, vamos descobrir, afinal, onde é que todos esses enfermeiros e esses técnicos de enfermagem estão e quanto tempo eles têm trabalhado em torno do coronavírus. Infelizmente, pesquisando no portal Transparência, nada disso aparece. Enfim, parece que a pandemia continua. Parece que as medidas governamentais é de fechamento do comércio e essa é a solução. Investimento que é bom em estrutura, parece que não foi só por parte do Estado que não foi feito, mas também por parte do município. Pensem nisso e fiquem com Deus. Na última quinta-feira, dia 25, o Hospital Tacchini registrou recorde de casos na estrutura montada em frente à instituição e que é responsável pelo atendimento de pacientes com sintomas respiratórios. Apesar dos dias seguintes apontarem pequenas quedas neste número, sugerindo uma certa estabilização do quadro, eles permaneceram superiores à média de atendimento registrada em outros picos da pandemia. Reflexo da alta de casos, o Tacchini registra também o maior número de pacientes internados desde o início da pandemia. O hospital ressalta que o cenário atual não sugere colapso do sistema, que ocorre apenas quando o volume de pacientes que necessitam de atendimento é maior do que o número que a instituição consegue acolher. O portal do governo do estado mostrava ao início da tarde desta segunda-feira a utilização de 29 leitos por pacientes acometidos com a Covid-19 internados na UTI do Hospital Tacchini. O número representa aumento de 10 a mais em relação ao levantamento anterior. A ferramenta é disponível no site covid.saude.rs.gov.br monitora os casos da doença em todos os municípios gaúchos. No Tacchini, dos 45 leitos oferecidos na instituição, pelo menos 17 leitos
eram ocupados por portadores de outras doenças e um paciente estava internado com suspeitas de coronavírus. Diante desse quadro, a instituição operava acima da sua capacidade, com 104,4% de ocupação. O boletim atual mostra ainda o uso de 25 respiradores, 5 a menos que o boletim da sexta-feira. Quanto à ocupação no uso de leitos fora da UTI, atualmente 62 pacientes seguem internados, 9 a mais que o levantamento anterior. O boletim mostra ainda a ampliação no número deste tipo de leito, passando de 84 para 100 unidades. Os dados que constam no portal são alimentados com informações repassadas pelo Hospital Tacchini e também pela Secretaria Municipal da Saúde. E a gente traz aqui no Jornal TV Com a entrevista dessa semana. Eu gravei um bate-papo com a presidente do SECBG, Sindicato dos Empregados no Comércio aqui da capital do vinho, Orildes Lotice, onde ela fala sobre a convenção coletiva da categoria assinada na semana anterior e traz também as expectativas da entidade para este ano. Vamos conferir. E eu converso então com a presidente do Sindicato dos Empregados no Comércio de Bento Gonçalves, a Orildes Lotice. Essa semana o SECBG e o Sindilojas celebraram um acordo coletivo da categoria, que esse ano foi bastante complicado devido à pandemia, demorou mais do que o prazo necessário e pela primeira vez esse acordo é válido para 2 anos. Orildes, em primeiro lugar, obrigado pela tua participação aqui com a gente. Imagina, Regis, é uma satisfação estar aqui com vocês e eu quero agradecer a oportunidade de poder falar um pouco sobre o que é a convenção coletiva e por que tanta dificuldade de negociar a convenção coletiva, especialmente no ano de 2020, que foi um ano de pandemia e que nós tivemos várias ações na metade do caminho que a gente teve que rever. Foi bastante difícil fechar a convenção do ano 2020. É inédito nós estarmos fazendo uma convenção por 2 anos, lembrando sempre que um ano já passou. Isso, porque não foi celebrado 2020, né? Na verdade. Ou 2019 ainda. Não, a gente celebrou 2020 e 2021. Isso. Em 2022 acaba. Então, 2020 já passou. O que tem é que reajustar todos os salários. Tem todas as diferenças, que o empregado tem que procurar, quem foi demitido tem que procurar para receber as diferenças, aquele que não teve correção nenhuma tem que procurar para receber as suas diferenças. Tem todos esses cálculos para serem feitos agora que são retroativos a 1º de março de 2020. Mas eu também quero salientar que a dificuldade de levar, a gente nunca levou tanto tempo para fechar uma convenção coletiva, foi bastante atípico esse último ano, mas eu também quero registrar que independente de a gente estar com convenção coletiva, o sindicato ficou atento todo o tempo, tá? E no respeito assim à legislação, aos afastamentos por conta da pandemia. Inclusive o nosso sindicato celebrou com o Sindilojas o ano passado, no início da pandemia, um acordo que podia compensar o horário até novembro do ano passado. Legal. Então, nós tivemos, sim, momentos de acordos. Não tivemos o acordo de reajuste de salários. E que fique bem claro, nós não tivemos o acordo de reajuste de salários do ano passado porque havia uma negativa do sindicato patronal em dar reajuste de salários. Certo. Então, toda a dificuldade era justamente isso. Eles não queriam reconhecer sequer a inflação. E nós não íamos negociar para os comerciários uma convenção que não tivesse um índice de reajuste. A gente até, eu pude acompanhar por outro trabalho essa questão dos acordos aí entre o Sindilojas e o SECBG, mas a gente sabe que também tem alguns lojistas que já automaticamente já iam repondo essa inflação, né, do INPC, e ao mesmo tempo algumas lojas de forma isolada davam um aumentozinho até maior do que o acordado no acordo, né? Mas o que a gente pode falar justamente isso? Essa negativa por parte patronal, se deve talvez pandemia, houve mais, digamos, dificuldade mesmo, o que pode se alegar para isso? A dificuldade maior, eu tenho que ser aqui, e quem me conhece como você, eu tenho que usar de franqueza, então eu não tenho por que ficar de aconteceu isso, aconteceu aquilo. Todos os momentos que nós tivemos no ano passado, o nosso sindicato SECBG sempre esteve aberto a negociações, tanto que a gente faz acordos individuais. E fizemos muitos acordos individuais no ano passado, para garantir reajuste, para garantir regramento de abertura e fechamento em datas e horários especiais, como feriado, como um domingo, enfim. O que pegou mesmo na demora foi que não havia, por parte do sindicato que representa a classe patronal, a vontade de reajustar os salários dos comerciários. Repor sequer a inflação.
Então, nós ficamos um ano inteiro discutindo várias questões. Nós ficamos um ano inteiro, nós tínhamos reunião praticamente toda semana, isso aconteceu, praticamente toda semana, para falar sempre da mesma coisa, era índice zero, índice de reajuste zero, índice de reajuste zero. Então, a gente não ia negociar um índice de reajuste zero, porque a gente tem que reconhecer que existe inflação no nosso país. Só os empregados do comércio não podem ter reposição. E você salienta assim que algumas empresas antecipam. Isso era uma prática que até 2 anos atrás, mais ou menos, funcionava muito bem. Muitas empresas não se preocupavam quando fechava a convenção coletiva. Tinha a questão que nós não fazíamos acordos individuais e hoje a gente tem essa prerrogativa da lei que nós podemos fazer os acordos individuais com a empresa. Tá? Então, as empresas antecipavam. Não é a realidade agora. Tá? As empresas ficam esperando o regramento para justamente para repor e para cumprir o regramento. Então foi muito confuso, muito complicado para ambas as categorias, tanto para as empresas quanto para os empregados, porque sempre se espera que se negocie até julho, agosto, e esse ano aconteceu em fevereiro de 2021 o fechamento da convenção retroativa ao ano passado. É todo um trabalho que tem que ser, digamos, voltar um pouco atrás para repor isso tudo e esperar que 2021 seja um ano, por exemplo, mais tranquilo, entre aspas, né, Euríudes, nessa questão toda, porque nós temos aí diante de uma pandemia também, algumas lojas fecharam suas portas, tiveram que desligar funcionários, aí tem aquele lado, o empresário tendo que fechar o seu negócio e demitir, aí tem o lado do sindicato, do empregado, perder a sua renda. Então, eu digo, é um momento ruim para os dois, né? Sim, foi bem diferente o ano 2020. 2021 eu penso que vai ser um ano diferente. Em 2021 nós já temos essa convenção adiantada, tá? A partir do 1º de março agora, quando saiu o índice de INPC, já é o reajuste, a convenção já está assinada. Então, nós vamos falar sobre negociações a partir do ano que vem do comércio varejista de Bento Gonçalves, Garibaldi e Carlos Barbosa. Porque as outras cidades são representadas por outros sindicatos patronais. Em relação ao ano passado, a questão da pandemia, todas as empresas que tiveram necessidade e a avaliação que nós fazemos a partir do nosso olhar como entidade representativa do setor, que falava-se que havia muita demissão no nosso setor. Felizmente, a nossa região é uma região rica, uma região que tem um mercado de trabalho muito grande, tá? Tem muitas vagas disponíveis, tanto que nós temos vagas hoje que não foram preenchidas desde o ano passado. Ou seja, nos falta hoje mão de obra que queira trabalhar em sábado, domingo e feriado e eu acho comércio. Que essa tem a maior dificuldade, né? Eu acho que hoje a maior dificuldade que se enfrenta é a pessoa trabalhar em horários diferenciados e trabalhar em sábados, em domingos e feriados. Isso é o que mais acontece. Em relação ao fechamento e desemprego do ano passado, no nosso setor, na nossa região em especial, nós não sentimos esse agravamento como foi divulgado, ou como foi divulgado em outros municípios, em outras capitais, em outros municípios do interior do estado. Talvez isso tenha acontecido com bastante, ou por pânico, mas as empresas tinham a facilidade que podiam utilizar. Teve a redução que o sindicato assinou, tá? Fizemos uma convenção em março para regrar a compensação de horário. Teve todos os benefícios do governo que beneficiaram as empresas. Para não desempregar, mas beneficiou quem tinha o recurso, era a empresa. Então não houve um índice de desemprego tão alto, felizmente. Quem tinha que fechar as portas é porque já vinha remando há algum tempo. Bom, para a gente poder concluir, Euríudes, nós temos aí desde o último sábado a questão da determinação do governo estadual, bandeira preta, fechamento de empresas que não sejam esses serviços essenciais. Qual é a expectativa do SEC-BG para esse novo período, que vai perdurar até o dia 7, pelo menos, né? Mas que expectativa de vocês e para a gente poder concluir, o que tu espera do sindicato para 2021? Bom, para 2021 eu espero que as relações humanas, elas mudem. Eu acreditava muito que com essa pandemia algumas pessoas mudassem comportamento. As pessoas precisam colocar-se mais no lugar do outro, ter mais empatia. A bandeira preta agora, que vai ser mais atingido, vai ser o setor comercial. Vai ser o setor dos empregados que nós representamos como SEC-BG. Porém, precisa
a comunidade, a população, o ser humano, as pessoas entenderem que quem propaga o vírus somos nós seres humanos. Não é a loja que propaga o vírus, não é o empregado que está lá trabalhando que propaga o vírus. São as pessoas que aglomeram, que fazem festa, que fazem churrasco, tomam em rodas de chimarrão. Está faltando essa consciência. Eu lamento muito, não vou dizer que estou aqui vibrando, porque não estou vibrando. A gente vibra quando abre um empreendimento novo, quando a gente tem novos postos de trabalho, não pode vibrar com o fechamento de um negócio. Porém, é o que obriga, tá? Porque eu não acho que isso seja politicagem, tá? É o que obriga os governos a tomarem atitudes drásticas para que a população se dê conta de que está fazendo mal para si mesmo. Tá certo. Mais algum recado que tu queira deixar para nossa comunidade? Eu quero, ainda em relação a isso, pedir para a comunidade que ela coloque-se no lugar, inclusive, dos trabalhadores, quando elas vão... Dos trabalhadores, quando elas saem, entram no estabelecimento comercial sem máscara ou não usam o álcool gel, não atendam as medidas que são decretadas, que devem ser cumpridas, e quem tem que fazer isso são os governos municipais, estaduais e federal, que elas colaborem. E eu espero que 2021 seja um ano bastante próspero para todo o setor comercial, porque se esse ano for próspero para os empreendedores, certamente será benéfico para os nossos comerciários. Embora para os nossos comerciários nós já temos regra para 2021 negociadas, e eu quero deixar um recado bastante importante aqui para a categoria comercial. Se o SECBG é bom para mim, ele é bom para você. E nós estamos lá esperando você para lhe orientar, inclusive agora, em relação às suas diferenças salariais. Tá certo, Arildes, obrigado pela tua participação. Acho que foi um bate-papo bem esclarecedor e com certeza a gente vai voltar a conversar. Obrigada, Regis, foi um prazer. Tá certo, essa então a participação de Arildes Lotis, que é presidente do SECBG, Sindicato dos Empregados no Comércio de Bento Gonçalves, fazendo esse bate-papo com a gente aqui no Jornal TV Com. E a gente volta com mais informações. A Polícia Rodoviária Federal prendeu por embriaguez ao volante o condutor de um automóvel Gol após ele causar um acidente na BR-470 aqui em Bento Gonçalves. O fato aconteceu na noite do domingo após denúncias de outros motoristas manifestando o comportamento perigoso do veículo na rodovia. Logo após, os agentes da Polícia Rodoviária saíram às buscas, mas ao encontrá-lo, o mesmo já tinha colidido contra um barranco. O fato aconteceu na Serra das Antas, entre Bento Gonçalves e Veranópolis. O homem de 44 anos, natural de Caxias do Sul, informou aos policiais que se dirigia para Nova Prata. Além de não possuir a carteira de habilitação, o veículo estava com licenciamento vencido desde 2019. Ao ser submetido ao teste do bafômetro, foi confirmado que o índice de álcool era quase 5 vezes maior que o permitido, sendo configurado como crime de trânsito. Ele foi autuado por embriaguez ao volante, multado em quase R$3.000, teve o automóvel guinchado e, como não pagou fiança, foi encaminhado ao Presídio Estadual de Bento Gonçalves. E no esporte, o Esportivo estreou no Gauchão com o pé direito, vencendo o seu primeiro confronto. No último sábado, o Alviazul derrotou o São José de Porto Alegre pelo placar de 1-0, jogando na Montanha dos Vinhedos. O único gol da partida saiu aos 37 minutos do segundo tempo, através do atacante Daniel Cruz. Com o resultado, o Esportivo finalizou a rodada momentaneamente na segunda colocação do campeonato, com 3 pontos conquistados. Na próxima quarta-feira, o time vai a São Leopoldo, onde vai enfrentar o Aimoré no Cristo Rei. Eu acho que foi um bom jogo, controlamos bem, sofremos um pouco no final, que é normal, né? Porque está com o resultado a favor, de 1-0. O adversário tenta de todas as formas criar situações e aí nós procuramos nos defender melhor. Criamos várias oportunidades no primeiro tempo, o segundo tempo foi mais equilibrado e as entradas foram muito boas, né? Começa a consolidar o trabalho, né? Dá uma tranquilidade maior para jogar fora de casa agora a segunda rodada com a Aimoré, né? Então sempre uma vitória importante, são 3 pontos e nós temos que aprender a ganhar dentro de casa. Quem tem que mandar na nossa casa somos nós, né? E é isso que nós queremos, com todo respeito às demais equipes, mas prevalecer sempre o resultado de vitória dentro de casa
para que a gente possa, fora de casa, ter uma estratégia correta para buscar também bons resultados. Nós já conseguimos ter um padrão de jogo, né? Isso é importantíssimo, né? Independente dos atletas que estão no departamento médico, a gente conseguiu já, nessa pré-temporada, colocando todos para que eles entendessem a maneira que nós queremos que a equipe jogue, né? E isso foi importante. Num todo, a pré-temporada trouxe coisas boas e algumas coisas que nós temos que ajustar também dentro da competição e até o ritmo de competição também, que é diferente de jogos treinos. Além da vitória do Esportivo, a primeira rodada teve ainda a derrota em casa do São Luís de Ijuí, que levou 3-0 do Ipiranga de Erechim. Outro que perdeu sob seus domínios foi o Brasil de Pelotas, que está no mesmo grupo do Esportivo e que sofreu 1-0 para o Aimoré. Novo Hamburgo e Pelotas ficaram no empate em 1-1. Nesta segunda-feira, o Inter recebe o Juventude. O jogo entre Caxias e Grêmio foi adiado devido à decisão da Copa do Brasil, onde o Grêmio perdeu o primeiro jogo decisivo para o Palmeiras por 1-0. Jornal TV Com fica por aqui. Lembrando que o nosso programa tem reprises amanhã às 7 horas e também ao meio-dia. Você, baixando o aplicativo Conecta TV Com, pode conferir a nossa programação em qualquer smartphone, uma vez que é válido para Android e também iOS.